Fala galera do Vascão, bora para mais um react aqui do nosso canal. Amanhã tem Vasco da Gama e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, jogo duro, jogo importante. Fluminense não vence um clássico há não sei quantos jogos, está doido para quebrar esse tabu e o Vasco está doido para manter esse tabu. O Vasco precisa manter esse tabu porque o Vasco precisa somar pontos no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem uma vitória em 2 jogos disputados, mereceu muito vencer o Bragantino, mas a bola não quis entrar e tomou uns gols que eu vou falar para você, né, pessoal? O Vasco deu Vasco. Tem jogo que tem coisas que acontecem que são inexplicáveis, né? Mas já foi, é passado. O Vasco precisa desse jogo, precisa dessa vitória para descolar do pelotão lá de trás o mais rápido possível para respirar, gente, porque quando o time tá com o psicológico já afundado, fica mais difícil. O Vasco tem time para brigar no meio da tabela para cima, mas se o psicológico não ajudar, a situação fica mais complicada, né? Vou adiantar aqui um panorama geral das notícias do que pode acontecer nesse clássico. O Diniz vai ter de volta o Felipe Melo, então a expectativa é que ele e Manuel façam a dupla de zaga, com André e Martinelli jogando de volantes. O Marcelo também está de volta. E do lado do Vasco da Gama, Hugo Moura, esse mesmo volante que já defendeu o Furacão e Flamengo, está no bid e pode estrear, inclusive com a expectativa de ser titular no Vasco da Gama. Fechou, Pascoal, o boletim. O Hugo Moura não economiza, Como é que é, mãozinha? O Hugo Moura não economiza, não. Gosto. Não tem joelho feliz, não tem tornozelo feliz e nem joelho sorridente. Porque esse aí não dá moleza pra ninguém, não. Eu acho a ideia. Pro Vasco tem que... Porque o Vasco tem um volante acima da média. Né? Esforça? O Esforça. Esse é acima da média. Joga sem esforço. Não, ele joga bonito. E ele conhece a posição. Entendeu? Ele conhece a posição. Esse é um garoto, é raro, um menino da idade dele conhecer tanto como ele conhece a posição. Acho que o Vasco vai pegar uma... Se voltar todo mundo... O Vasco tem a expectativa ainda de saber da volta do João Vitor, né, que saiu machucado do último jogo, não sabe se vai estar à disposição. E o Medel está fora por uma questão de saúde da mãe, ela teve uma piora, então o Medel continua em viagem, é dúvida para o jogo. Bom, mas eu penso que se o Fluminense jogar tudo, voltou todo mundo? Voltou Marcelo, voltou Felipe Melo. A expectativa é de um Fluminense... Ganso na frente, Arias... Arias, não tem o Marquinhos, Keno ainda, que tá jogando né? bem. Eu tô gostando do Marquinhos no Fluminense. O Fluminense é favorito para mim. O Fluminense é favorito. Eu também acho. Vai jogar agora mais... Pelo menos começar no papel ali um pouco mais tradicional, né? Depois não sei se ele muda aqui, muda ali, põe o Marquinhos de lateral. Me pega, que é o tipo de jogo que o Vasco não tem responsabilidade de propor. Que ele segura, marca forte... que é onde o Vasco vai melhor. O Vasco endureceu muito o jogo nesse sentido. O Vasco sofreu mais da temporada passada e em alguns momentos nessa, quando ele precisa propor o jogo, ainda mais sem Payet, que é a grande referência técnica da equipe. E o Fluminense nessa temporada ainda não. Mas no último jogo encaixou. Foram muitas mudanças, né, Renato? Terminou o Marquinhos saindo da ponta esquerda para lateral direita, umas coisas assim. Terminou o jogo com 6 atacantes. Aí foi ele muito. Tinha agora 3 volantes, um meia e 6 atacantes. Deu 10 aí na linha? Deu, né? Os volantes viraram zagueiros, os meias viraram volantes e os pontas viraram lateral e ele colocou outros pontos. Eu acho que isso não vai acontecer até pelo tamanho que é o jogo. Assim. Então, o Vasco pode ter menos qualidade técnica, mas é um Fluminense e Vasco. Eu não gosto da crítica só pela crítica. Ele fez isso. A questão que até o Diniz falou, a gente foi campeão não sendo assim, sendo ousado. A questão é que não funcionou. Claro. Contra o Bahia. Isso ficou muito claro. Não funcionou porque... a gente elogia. Contra o Inter funcionou, legal. É isso, a questão é essa. Né? O time ficou mais ofensivo, mas ficou só rondando a área do Bahia. O Fluminense não conseguia infiltrar. Sim. Era muito cruzamento. E quando o Bahia recuperava a bola, era Deus nos acuda. Todo mundo correndo para trás. E aí tem lance tem até um lance bem legal, que acho que é o Biel que finaliza para fora, que é uma bola que a defesa toda afunda, o Bahia toca para trás, se eu não me engano é o Ademir, e os volantes que não são zagueiros afundam, e os meias que não são volantes também não voltam para fechar a entrada da área. Fica um buraco. Ficou um buraco. Então, assim,
Eu não acho que o Diniz é maluco de fazer essas coisas sem treinar. Eu tenho quase certeza que ele treina isso no dia a dia. E quando a gente faz a crítica, não é em cima de, é porque não tem zagueiro. Porque aí tanto faz. A questão é se dá certo ou não. Claro. Nesse jogo, ficou longe de dar certo. Não deu certo. Nem para atacar, muito menos para defender. E agora com essa volta aí, falando em Felipe Manuel, Marcelo na esquerda, Samuel Xavier na direita, os dois volantes... Quer dizer, os dois volantes e o Ganso na armação. Aí o tradicional, vai. Depois ele vai girar, Arias, Cano e Marquinhos. Aí você começa a enxergar alguma coisa. O Ganso ali na frente. Para começar, é um Fluminense normal. Depois ele pode modificar, obviamente, dependendo do jogo. E esse Fluminense desse jeito, está na hora de jogar mais, concordo com o Renato. Espera-se que jogue mais, mas acho que ele é favorito para esse jogo. Voltando eu também vejo um favoritismo. Eu só acho que esse ponto que o Renatinho toca é muito interessante da gente analisar, porque talvez fique um jogo confortável para o Vasco, como não foram os 2 primeiros de Campeonato Brasileiro. Assim. Essa pode ser, de repente, a força do Vasco, Pascoal? Até porque o Hugo Moura se estreava, querer mostrar serviço, é pegador. Mas tem uma coisinha. Contra o Grêmio, o resultado foi legal. E o Vasco teve uma atitude muito positiva naquele jogo. Contra o Grêmio funcionou, né? É verdade, é verdade. O Vasco não aguardou o Grêmio para jogar. O Vasco jogou sem o Payet. Sem o Payet. Com o Payet. O Payet é um jogador extra-classe, um jogador que ultrapassa os limites da qualidade normal de um jogador de futebol, né? E sem ele, o Vasco está tentando se superar, está tentando encontrar algumas peças. O Matheus tem feito... O Cocão? O Cocão. Ele trocou de nome, mas Cocão é muito da hora, gente. Mantém o Cocão. Pô, puta nome da hora. Carisma. Você é louco. Era Matheus Cocão. Eu vou chamar de Cocão, velho. Se você não gostar, Matheus, me fala que eu paro. Se for mancada, beleza. Mas Cocão é da hora. O Mateuzinho do Corinthians, veio o Matheus França, já voltou pro Mateuzinho. É isso, mano. Não dá pra trocar assim. Não, o Matheus eu acho ele bom jogador. Sim, acho esse moleque bom jogador. Tem uma perninha esquerda muito boa. Se desvencilha bem da marcação, chega bem na frente. Mas é claro que é um garoto, tá aparecendo, ainda precisa ser lapidado. Tem que ter um pouco de paciência com ele. 2-0 Fluminense. Já pegou o placar assim? Tô dando um bom elogio pro Vasco, hein? Porque o Vasco é um time que se recusa a perder. Então, é isso que me pega. O Vasco se recusa a perder. Mas o Fluminense tem time melhor que o Vasco. 2-1. O Vasco perde, mas perde trocando, né? Perde doído. Eu acho que o Vasco pelo menos faz um golzinho. Quanto você falou aí? 2-1? Fluminense, Eu vou acompanhar o presidente nesse 2-1 Fluminense. Eu acho que o Vasco vai arrancar um pontinho nesse jogo. Eu tô sentindo isso, cara. Isso aí vai dar 1-1. Olha aí, então, um empate para o Vasco. Cadê o torcedor do Vasco? Fala pra mim se vocês assinariam esse empate. Eu acho que não, hein? Eu acho que clássico regional, ele tem uma força que ninguém quer assinar empate. Segundo resultado, Bragantino e Corinthians, empate, esse jogo empate. Quer dizer, quando eu começo a querer mudar de estratégia, me arriscar mais, o convidado vai roubando meus palpites. Não dá teu café com leite, não. Não? Então pode sair do muro, que 2 muros já não deu, já deu. 2-1 Vasco, então. Tem que ser gentil, não quer? Pior que eu vou encontrar depois daqui um amigo que torce pro Fluminense. Imagina. Bom, galera, é isso aí, né, rapaziada? O Vasco enfrenta o Fluminense, precisa da vitória. O Fluminense também precisa da vitória. Os dois times precisam dar resposta à sua torcida. Não dá para falar que para um é mais importante do que para outro, ou dá. O Vasco tem o fantasma da Série B. O Fluminense, eu acho que não tem time para isso, né? O Fluminense. Só que aí o torcedor do Fluminense é o atual campeão da Libertadores, vai querer ver seu time disputando lá em cima de novo, o Campeonato Brasileiro, disputando uma vaga na Libertadores. O torcedor do Vasco tem a esperança também de disputar uma fase de grupo de Copa Libertadores, né? O Vasco pode buscar ali um 7º, um 8º lugar, caso aconteça do time brasileiro ganhar a Libertadores e a Sul-Americana. Pode ser, né, pessoal? Pode ser. O Vasco pode buscar um G4? Olha, pode buscar, mas a lógica hoje para o Vasco é uma 7º, 6º lugar, 5º lugar. Eu acho que dá para o Vasco conseguir isso aí sim, mas para isso precisa o mais rápido possível descolar do pelotão de trás ali. O Vasco precisa somar pontos nesse começo de Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um jogo por semana, então o elenco vai estar sempre mais descansado do que os demais. Vamos dar uma olhada aqui, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui no
Ó, temos aí o Cuiabá com 0 pontos. O Cuiabá vai enfrentar o Grêmio fora de casa. Provavelmente o Cuiabá vai continuar com 0 pontos, né? Acho que o Cuiabá esse ano cai. Depois o Cuiabá enfrenta o Atlético Mineiro. Caramba, e o Palmeiras. Meu irmão, o Cuiabá pegou uma sequência sinistra aqui, né? O Atlético Goianiense, que era uma promessa gigantesca, né? Venceu 15 jogos consecutivos. Na hora que valeu mesmo, são 2 derrotas, uma para o Botafogo, uma para o Flamengo. Próximo jogo do Atlético Goianiense, São Paulo e depois Internacional. Depois vem o Juventude, né? Então, é jogo... Isso eu tô falando aqui que é os times que não somaram, né? Aí tem o Vitória. Vitória enfrenta o Bahia. Ih, Bavi, mano. Próximo jogo é Bavi, depois é o Cruzeiro fora, hein? Eu acho que esses times aqui, eles não vão somar pontos agora. Não vão somar 3 pontos, né? E o São Paulo. São Paulo também não somou pontos. São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense. Pode ser que entre Atlético Goianiense e São Paulo tenha, assim, um time que some pontos. O Vasco tem 3. O Vasco pode, caso não ganhe do Fluminense, ele pode já buscar ali beirar a zona de rebaixamento, né? Já no início.